Quando tudo é prioridade, nada funciona. Essa frase parece simples demais para explicar o caos silencioso que consome empresas, equipes e pessoas altamente capazes todos os dias. Mas é exatamente por isso que ela é perigosa. Porque ela não soa como um alerta, ela soa como algo óbvio. E tudo que soa óbvio costuma ser ignorado. O problema não começa quando as coisas dão errado. Ele começa quando tudo parece importante demais para esperar. Quando cada tarefa vem acompanhada de urgência. Quando cada mensagem carrega a expectativa de resposta imediata. Quando cada problema é tratado como se fosse decisivo para a sobrevivência do negócio. É nesse ponto que a confusão começa a se disfarçar de produtividade. A sensação é de movimento constante, decisões rápidas, energia alta, mas por baixo disso existe um sistema entrando em colapso, peça por peça, sem barulho suficiente para chamar atenção. Vivemos em uma era em que velocidade virou sinônimo de competência. Responder rápido parece mais importante do que responder bem. Agir rápido parece mais valioso do que agir certo. Quem desacelera é visto como alguém que não aguenta a pressão. Quem questiona a urgência é visto como alguém que atrapalha. E assim, sem perceber, criamos ambientes onde tudo é urgente, tudo é prioridade, tudo exige atenção imediata. Só que o cérebro humano não funciona assim. Sistemas não funcionam assim. Empresas não escalam assim. Quando você exige prioridade máxima de tudo, você destrói o próprio conceito de prioridade. E quando prioridade deixa de existir, o que sobra é ruído. No início, isso até funciona. Times respondem, pessoas se esforçam mais, entregas acontecem, há uma falsa sensação de eficiência. O problema é que esse modelo cobra juros, e esses juros não aparecem no primeiro mês. Eles aparecem depois, quando a clareza começa a desaparecer, quando a qualidade cai, quando o retrabalho aumenta, quando as pessoas deixam de pensar e passam apenas a reagir. É nesse momento que líderes começam a dizer frases como "ninguém mais tem senso de dono", "as pessoas não pensam", "ninguém toma iniciativa". Mas o que realmente aconteceu foi outra coisa. O ambiente deixou de permitir pensamento, ele passou a exigir resposta. Pensar exige espaço, priorizar exige silêncio, sistemas exigem ordem. A urgência constante destrói os três. Existe uma confusão comum entre importância e urgência. Algo pode ser importante sem ser urgente. Algo pode ser urgente sem ser importante. Quando tudo é tratado como urgente, o cérebro entra em modo de sobrevivência. E em modo de sobrevivência, ninguém constrói nada, ninguém inova, ninguém melhora processos, ninguém enxerga o todo. As pessoas apenas tentam não errar, tentam não ser o próximo problema, tentam não falhar em público. Esse é o terreno perfeito para decisões ruins, porque decisões tomadas sob pressão constante raramente são decisões estratégicas, são decisões defensivas. Aos poucos, a cultura se molda, não pela visão, não pelos valores escritos na parede, mas pelo comportamento recompensado no dia a dia. Quem responde rápido é elogiado, quem questiona a ordem é visto como difícil. Quem entrega algo mediano no prazo é valorizado mais do que quem entrega algo excelente com critério. O sistema começa a ensinar que pensar demais é perigoso, que seguir o fluxo é mais seguro. E assim, pessoas inteligentes começam a agir como operadores automáticos. Não porque são incompetentes, mas porque aprenderam que esse é o caminho de menor risco. Existe um ponto em que a urgência deixa de ser ferramenta e vira vício. O líder começa a usar a urgência para compensar a falta de clareza, para mascarar decisões mal pensadas, para empurrar problemas que não foram resolvidos na origem. Tudo vira para ontem, tudo vira precisa agora. E o curioso é que quanto mais isso acontece, menos as coisas realmente importantes avançam. Estratégia fica para depois, melhoria de processo fica para depois, desenvolvimento de pessoas fica para depois. Porque tudo isso exige tempo, reflexão e sequência. E sequência é impossível quando tudo grita ao mesmo tempo. O cérebro humano não prioriza bem sob estímulo constante. Ele pula de tarefa em tarefa, perde contexto, comete erros simples. O mesmo acontece com equipes.
Sem hierarquia clara de prioridades, o trabalho se fragmenta. Cada pessoa decide o que parece mais urgente naquele momento. O resultado não é alinhamento, é caos distribuído. Todos ocupados, pouco progresso real. E quanto mais ocupado o time fica, menos tempo existe para corrigir o próprio sistema que está gerando o problema. Um dos maiores enganos de liderança é acreditar que pressionar mais gera velocidade sustentável. Pressão gera pico, não constância. Funciona em crises pontuais, não como modelo operacional. Quando tudo é prioridade, a equipe não sabe mais o que proteger. Tudo parece crítico. E quando tudo é crítico, nada recebe o cuidado necessário. O erro deixa de ser exceção e vira padrão. O retrabalho aumenta, a frustração cresce, o turnover começa a aparecer. E aí surge a pergunta clássica: por que está tão difícil encontrar gente boa? Muitas vezes a resposta não está no mercado, está no ambiente. Pessoas boas precisam de contexto para performar bem, precisam entender o que realmente importa, precisam saber onde colocar energia e onde não colocar. Quando isso não existe, elas se cansam, primeiro mentalmente, depois emocionalmente, por fim, fisicamente. Algumas saem, outras ficam, mas entregam menos do que poderiam. Não por falta de capacidade, mas por falta de espaço para usar essa capacidade. Existe uma diferença enorme entre velocidade e pressa. Velocidade vem de clareza, processo e repetição. Pressa vem de confusão e medo. Velocidades velozes sabem exatamente o que é prioridade e protegem isso com rigor. Empresas apressadas correm em todas as direções ao mesmo tempo. E no curto prazo pode até parecer que estão fazendo mais. No médio prazo estão apenas se desgastando. No longo prazo estão se tornando frágeis. Quando líderes não definem prioridades, alguém define. E geralmente é o problema mais barulhento. O e-mail mais recente, a mensagem mais insistente, a crise mais visível. Isso cria uma organização reativa, não estratégica. A equipe passa a trabalhar para apagar incêndios, não para construir algo sólido. E incêndios sempre vão existir. A diferença está em quem decide quais merecem atenção imediata e quais podem esperar. Priorizar não é dizer sim para tudo, é dizer não para quase tudo. E isso exige coragem. Coragem para decepcionar no curto prazo para ganhar no longo prazo. Coragem para sustentar decisões impopulares. Coragem para tolerar desconforto temporário. Muitos líderes evitam isso e escolhem o caminho mais fácil, tratar tudo como urgente. No fundo, isso transfere o peso da decisão para o time, e o time paga o preço. Quando tudo é prioridade, a ansiedade vira o combustível do sistema. Pessoas trabalham tensas, sempre esperando a próxima interrupção. O foco se fragmenta, o trabalho profundo desaparece, a criatividade some. E o irônico é que nesse ambiente, líderes começam a reclamar que as pessoas não pensam fora da caixa. Mas como pensar fora da caixa quando não existe nem espaço dentro dela? O clímax desse modelo acontece quando a organização entra em modo de sobrevivência permanente. Nada nunca está sob controle, tudo é exceção, tudo é ajuste emergencial. O planejamento vira uma formalidade sem impacto real. As reuniões se multiplicam, as mensagens se acumulam e, apesar de todo o esforço, os resultados começam a estagnar ou cair. É nesse ponto que muitos líderes tentam resolver o problema com mais urgência, mais pressão, mais cobrança. Aceleram exatamente aquilo que já está quebrado. O caminho oposto parece contraintuitivo: reduzir urgência para aumentar desempenho, criar hierarquia para ganhar velocidade, proteger foco para melhorar resultado. Isso exige maturidade, exige entender que nem tudo precisa ser resolvido agora, que algumas coisas precisam de tempo para amadurecer, que pessoas não são máquinas e sistemas não escalam na base do estresse. Quando prioridades são claras, algo interessante acontece. As pessoas ficam mais rápidas, não porque estão correndo, mas porque sabem exatamente onde investir energia. Decisões ficam mais fáceis, conflitos diminuem, o trabalho flui. A urgência passa a ser respeitada quando realmente aparece, e isso devolve significado à palavra. Quando algo é urgente de verdade, todos sabem, porque o sistema não está anestesiado por falsos alarmes.
O verdadeiro papel da liderança não é acelerar tudo, é criar ordem, é decidir o que vem primeiro, o que vem depois e o que não vem agora. É proteger o time do ruído desnecessário. É permitir que pessoas boas façam trabalho bom sem precisar se defender o tempo todo. Isso não significa ser lento, significa ser preciso. Se você chegou até aqui, provavelmente já sentiu na pele o custo de viver num ambiente onde tudo é prioridade. Talvez como líder, talvez como parte do time. A pergunta que fica não é se a urgência existe, ela sempre vai existir. A pergunta é quem controla ela, você ou o caos? Porque no final das contas, quando tudo é prioridade, nada funciona. Mas quando poucas coisas são realmente prioridade, tudo começa a fazer sentido. Se isso ressoou com você, comenta aqui embaixo se já viveu ou vive hoje em um ambiente assim. Quero saber sua experiência. Se esse tipo de reflexão te ajuda a pensar melhor sobre trabalho, liderança e crescimento, deixa o like porque isso me mostra que vale a pena aprofundar mais. E se inscreve no canal porque os próximos vídeos vão continuar explorando essas ideias que ninguém fala, mas todo mundo sente.